Leandro, bom dia. Acho que a única coisa que, depois da vitória heróica na terça-feira, todo mundo quer perguntar só estão pensando no G4 amanhã? Ficamos felizes com a vitória, né? Ainda mais fora de casa, diante de um time que está brigando lá em cima também, que vai brigar lá em cima, um confronto direto. Mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Pensar primeiramente nesse jogo da Ponte Preta, fazer um bom resultado, nos agradar e agradar a comissão técnica e, consequentemente, a torcida. Então, a gente tem que pensar isso, jogo a jogo e buscar esses 3 pontos dentro de casa. A forma que foi conquistada a vitória, né, em Goiânia, com muitas emoções até os últimos segundos do jogo. E talvez era essa vitória, esse tipo de conquista do Coritiba que faltava para trazer o torcedor, fazer o torcedor abraçar de vez a equipe e agora embalar no restante da Série B? Sim, estava faltando essa essência, né? Essa essência fora de casa, né? Porque dentro de casa a gente estava indo bem, estava mostrando, deixando escapar por detalhes. Então, fora de casa a gente voltou a ser aquele grupo guerreiro, aquele grupo que fica em cima direto, que não deixa cair. Então, essa essência a gente tem que levar para dentro de casa e fazer esse restante desse campeonato, porque sabemos que esse campeonato brasileiro é muito difícil, jogo pós-jogo, jogos difíceis, jogos que alguns times vai estar lá embaixo, mas vai complicar para a gente. Então, a gente tem que exaltar essa vitória, sim, fora de casa e com essa mesma pegada jogar aqui dentro de casa também. Ô, Leandro, claro que vocês analisam tudo o que está acontecendo ali, olhando a tabela de classificação, os outros resultados. Tem um bolo de times, né? O Fortaleza empatou nessa rodada, só tem 4 pontos a mais que o Curitiba, que é o 7º colocado. Como que você define esse equilíbrio nessa reta final do primeiro turno? A gente está vendo aí, cada jogo é uma história, né? Cada rodada é uma história. Então, a gente tem que manter os pés no chão. Sabemos que a vitória foi muito bom para nós, o ambiente muda, muda o vestiário, mas o campeonato vai ser assim, eu creio que vai ser assim até o final. Muitos times oscilando, só a gente que tem que tomar esse cuidado para não ficar oscilando muito, para quando chegar ali naquele G4 ali, para não sair mais. Então, a gente tem que pensar esse jogo aí primeiramente da Ponte Preta, fazer esse bom resultado e depois pegar o Fortaleza lá em Fortaleza e também buscar um grande resultado para que a gente possa se manter no G4. Mas, primeiramente, vamos pensar na Ponte. Leandro, você acha que esse é um momento para poder aproveitar, para dar uma certa confirmada numa tranquilidade do Coxa, porque não chega pressionado pelo resultado, porque venceu fora de casa, mas pressionado pela busca no G4. E seria a primeira vez, exceto no começo do campeonato, que o Coxa teve 2 partidas em casa, que poderia ter 2 vitórias seguidas. Você acha que é um momento que dá para confirmar mesmo esse sentimento? Como eu falei, o sentimento é bom com vitórias, né? Então, graças a Deus, buscamos essa vitória fora de casa. Mas, como eu falei, cara, a gente tem que manter os pés no chão, buscar jogo a jogo e sempre pensar em fazer bons jogos, não só fora de casa, como dentro de casa. Com o pezinho no chão, vamos fazer um bom resultado contra a Ponte, se Deus quiser ganhar esses 3 pontos aí, e pensar no jogo de Fortaleza lá em Fortaleza. Então, creio que se a gente buscar esses 6 pontos nesses 2 últimos jogos aí, a gente vai estar mais tranquilo no campeonato. Leandro, na última partida, é claro que assim, um se destaca individualmente, às vezes mais que o outro, mas de uma maneira geral, todo time foi bem, todo time cumpriu, cada um cumpriu bem a sua parte dentro de campo, né? Estava faltando isso realmente, e essa mobilização de vocês, jogadores, dentro de campo, porque o trabalho é feito nos treinos, tal, mas a hora que o árbitro apita, são só vocês lá dentro que podem realmente resolver. E estava faltando isso, que foi mostrado agora no jogo contra o Goiás. De repente, esse deve ser o padrão do time para o restante da competição?
A gente sempre busca, né? A gente sempre busca jogar bem, o grupo todo jogar bem. Lógico que vai ter um que não vai estar num dia feliz, um ou dois num dia feliz, mas como eu falo, o grupo nosso é muito forte. Então, se um ou dois estiver abaixo, a gente tem que agarrar esses dois aí e levar para cima. Então, no jogo contra o Goiás, a gente se fechou no vestiário, falamos que a gente precisava jogar bem, a gente precisava mostrar e agradar, e foi o que aconteceu. O grupo todo foi bem, né? Desde o Wilson até o mais novo que entrou, que foi o Natan, que decidiu o jogo para a gente. Então, o grupo todo está de parabéns, a atuação de todo mundo está de parabéns. A do Wilson, pô, não tem nem o que falar, vem numa crescente muito boa, é um cara que merece, e está no dia a dia aí trabalhando sério, mas a gente tem que exaltar o grupo, cara. A gente está no vestiário falando, cobrando, o treinador está no vestiário no dia a dia cobrando. Então, como eu falei, o grupo todo foi muito bem nesse jogo, e a gente tem que levar essa união aqui para o jogo agora contra a Ponte Preta. Leandro, finalmente a gente chega aqui para falar com vocês sem ficar perguntando, e aí, aquela vitória fora que não chega, dá uma sensação boa, acredito, né? Falar um pouquinho sobre, além disso, sobre a Ponte Preta, é um confronto direto, está ali na cola do Curitiba, assim como o Goiás já também estava. O que dá para falar da Ponte? Ela vem de uma derrota em casa para a Juventude, né? O que dá para falar desse confronto? Vai ser o reencontro do Eduardo com a Ponte, que foi o último clube dele antes de vir para o Curitiba, e também que você falasse da possível volta do William Correia. Dá para ver que é um cara que se ajustou, se encaixou no time, é um líder para vocês dentro de campo. O que o Curitiba ganha com esse retorno dele provável? A Ponte Preta é outro time que vai brigar para ter esse acesso, né? Então, todos os jogos que a gente for jogar contra esses times que vão brigar pelo acesso, vai ser muito difícil. E a Ponte Preta não é diferente. Muitos jogadores carimbados, experientes, jogadores que já passaram pela mão do Eduardo, então o Eduardo já sabe lidar com eles. A gente também já jogou contra esses jogadores experientes, então todos os jogos vai ser difícil, mas esse aí vai ser o mais importante para nós. Como se trata de confronto direto, se trata de briga pelo G4, então a gente tem que estar ligado, porque o time dos caras não é bobo, só porque perdeu dentro de casa, mas a motivação deles é jogar contra nós, como eu sempre falei. Então esse jogo vai ser muito difícil e muito importante. E a volta do William Correia é um cara experiente, um cara que caiu muito bem ali no meio, né? Que vem nos ajudando. Teve a fatalidade de ser expulso nesse penúltimo jogo. Então, espero que ele possa voltar bem. Ele vai voltar bem para nos ajudar e para dar aquela experiência ali no meio de jogadores jovens que jogam ali do lado dele. Então, espero que ele possa voltar e nos ajudar muito bem ali nesse jogo. Ô, Leandro, o último jogo aqui no Couto Pereira foi difícil, né? Eu ouvi da torcida bastante depois daquele empate com o São Bento. E aí, na terça-feira, parece que o clima mudou, o pessoal, né, queria tanto essa vitória fora de casa. O que vocês esperam encontrar aqui amanhã da arquibancada? Nesse jogo contra o São Bento, a gente ficou muito triste, né? Mas bom que o Campeonato Brasileiro é um jogo em cima do outro, então dá para a gente reverter as coisas, e graças a Deus revertemos. Então, o ânimo voltou, espero que a torcida possa comparecer para nos ajudar, que eles possam estar animados assim como nós e nos apoiar. Sabemos que esse campeonato é muito difícil, vai ter muitas oscilações, então a gente com a nossa grandeza não pode oscilar muito, e temos que virar esse primeiro turno aí para o segundo turno muito bem. Então, creio que se a gente fizer isso, se acontecer isso, a torcida vai nos abraçar, o Couto vai começar a lotar e vai nos empurrar, que isso daí vai ser muito importante para nós, a presença da torcida. E espero que a torcida possa comparecer aí também e fazer o papel deles, como eles sempre fizeram, uma festa muito linda, e que essa motivação de fora possa cair para dentro, dentro das quatro linhas, e que a gente possa mostrar o melhor. Leandro, essa sequência do Curitiba talvez seja mais difícil, mais forte, né? Pega o líder Fortaleza, a Ponte Preta, que foi rebaixado no passado, um time
até de tradição no futebol brasileiro, um time mais forte, que divide responsabilidade com o Coritiba e com o Goiás. Então é um momento, talvez, de já embalar em cima desses 3 adversários que também vão lutar por uma das vagas à Série A também, junto com o Coritiba. O momento é esse, né? Como você falou, de embalar. Mas a gente tem que pensar primeiramente no jogo da Ponte. A gente fez um bom resultado contra o Goiás. Lógico que foi muito bom para o grupo, mas a gente não pode pensar no Fortaleza sem pensar na Ponte Preta, que é o próximo adversário nosso. Então, vamos treinar em cima disso, em cima da formação tática deles, para poder fazer esse jogo e poder agradar a todos. E depois, conscientemente, pensar no Fortaleza, mas vamos buscar primeiro esses 3 pontos para depois buscar os 3 pontos, se Deus quiser, lá em Fortaleza e entrar no G4 aí, quem sabe pegar uma liderança. Mas temos que pensar jogo a jogo, primeiramente Ponte Preta. Leandro, vou te fazer uma pergunta que talvez você não vai gostar muito, mas no jogo passado você acabou protagonizando um lance um pouco curioso ali, que você foi chutar a bola, foi no seu rosto, repercutiu muito, você deve ter visto alguma coisa. Quem sabe algum amigo, aí, algum cunhado, primo, pode ter tirado um sarrinho. Como é que foi isso? Os familiares é o que mais pega no pé, né? O cunhado, muito menos. A gente eu levo isso um bom humor. Como eu falei aqui para muitos, tem muita gente que fica na frente da televisão com o celular ligado só esperando o erro dos caras para poder soltar, né? Mas eu não ligo para isso. Eu recebi muitos vídeos, recebi várias mensagens, mas isso daí não me afeta nem um pouco. Eu sou brincalhão também, mas para deixar bem claro, não foi no rosto, foi no braço. Muita gente está falando que foi no rosto. Ficaria bem mais feio se fosse no rosto, porque eu ia sentir bem mais. Então foi no braço, mas eu levo isso daí numa boa, isso daí não me afeta nem um pouco. Leandro, nessa partida contra a Ponte, é o jogo ideal também para o Coritiba buscar um equilíbrio dentro da competição, coisa que até agora ainda não teve, porque você falou agora há pouco, né? O time vem oscilando muito, tem altos e baixos e tal, e uma regularidade dentro desse campeonato brasileiro, que é muito longo, é um fator muito importante, não? A regularidade nesse campeonato é muito importante. Então, se a gente vir com mais uma vitória diante da Ponte Preta, 2 vitórias em seguida, como a classificação está muito embolada, então ganhando 6 pontos, que foi do Goiás, mais o da Ponte Preta, creio que a gente vai brigar ali um segundo a terceiro lugar. Então a gente tem que manter essa regularidade, a gente tem que buscar sempre fazer bons resultados. Essa oscilação no Campeonato Brasileiro é muito ruim para nós, porque tem muito time brigando lá em cima. Então a gente vai buscar vitória contra a Ponte Preta e buscar a vitória também contra o Fortaleza. Mas primeiramente a gente tem que pensar na Ponte Preta. Mas se a gente ter essa sequência de bons resultados, a gente vai brigar lá em cima.